Uma primeira palavra para a Sra. Presidente da Câmara Municipal, pela iniciativa que teve, acolhendo a iniciativa do Alfredo, dando-lhe expressão, tendo uma exposição dentro e uma exposição fora, próxima dos locais e das pessoas, mas sobretudo por ser autarca neste momento da vida do país. Tem-se falado muito dos heróis da pandemia, e são muitos. Os que ocorrem em primeiro lugar são naturalmente os do pessoal de saúde, mas depois são todos os que têm uma função ou uma missão comunitária. Mas não se fala suficientemente dos autarcas. E eu confesso que durante o período mais grave da pandemia pude falar um a um, com os 308 presidentes de Câmara Municipal do país. E portanto eu sorrio, mas um sorriso triste, quando vejo, passados aqueles meses piores, de vez em quando comentários deste género. É preciso fazer um relatório para apurar e controlar o comportamento dos autarcas na forma como geriram a pandemia. Eu sou o primeiro a defender a transparência e o controle na democracia. Mas é bom que aqueles que vão controlar se coloquem nos sapatos dos autarcas naqueles dias em que era preciso inventar testes que não existiam, inventar material de proteção sanitária que não existia, acorrer a situações inesperadas, imprevisíveis e improváveis de toda a natureza, descobrir lares clandestinos que não eram tratados como lares, mas que funcionavam como lares, acorrer a necessidades de instituições que não eram capazes por si próprias de resolver problemas dos mais básicos, dos mais imediatos, dos mais simples. Os autarcas foram heróis. Foram heróis. E eu queria que ficasse registado isto aqui. Eu na altura disse e repeti que seria testemunha de defesa de todos os autarcas naquilo que pudesse testemunhar, mas foi muito, porque muitos me contaram histórias e, portanto, são centenas de histórias. E como apoiei o que era preciso fazer naquele minuto, naquela hora, naquele dia. Porque se fosse 8 dias depois, já era tarde. Se fosse 2 dias depois, já era tarde. Fica aqui registado para a memória futura. Bom, Alfredo. Falar do Alfredo Cunha, eu prometo, cada vez que ele me convida para uma coisa, prometo, bom, eu já falei tantas vezes do Alfredo Cunha, ele é inesgotável, mas eu não tenho a imaginação para falar mais do Alfredo Cunha. E ele aparece, mete sempre uma cunha ao Rui Ochoa, e o Rui Ochoa aparece por lá, sabe aqui uma coisa, o Alfredo tem uma ideia, e eu fico apavorado com a ideia do Alfredo, porque ele tem ideias a um ritmo alucinante, e eu não sei como é dizer que não às ideias do Alfredo. Sabem que o envelhecer é isso, chega-se a uma fase da vida em que a pessoa já viveu praticamente tudo, e o que acha fascinante é conhecer mais gente, entender mais gente e aprender com mais gente, enquanto é tempo, porque já contam os anos que faltam e que já são poucos para conhecer mais gente. Bom, e o que acontece é que o Alfredo aparece com mais uma ideia. Esta pareceu-me das melhores que ele tem tido nos últimos tempos. Não é que eu não diga que sim a outras menos boas, mas a esta só podia dizer que sim. O que é que eu sinto em relação ao Alfredo? O Luís Pedro Nunes conhece-o como ninguém. Portanto, ele é alfredólogo. Eu não sou. Mas o Alfredo parece uma coisa e é outra. O Alfredo parece duro, é um coração de ouro. O Alfredo parece ríspido quando se trata de trabalho profissional e leva até ao fim, como disse o Luís, em termos minuciosos, todas as tarefas. Depois é um apaixonado. E a coisa melhor do mundo é estar apaixonado.
Quando estudávamos todos psicologia, aprendíamos que a paixão cria a chamada cristalização, que é o objeto da paixão, passa a ter todas as qualidades do mundo, não tem defeito nenhum, passa a ser a maior maravilha do mundo. Bom, o curioso com o Alfredo é que ele é um apaixonado por detrás desta fachada de não apaixonado. Mas no caso da Amadora, há mais do que cristalização. Há uma memória, há uma vivência, há uma experiência única. Isso dá a esta exposição e a este livro, que são dois, como a exposição são duas, dá um peso especial. Será que ele gosta de encerrar ciclos ou de começar ciclos? Eu acho que ele gosta das duas coisas. Ele está sempre a partir. Se puder, está sempre a partir. Mas como é um sentimental, ele finge que não é, mas é um sentimental, ou não fosse um português, ele gosta de fazer balanços da sua vida. Não resiste a isso. E, portanto, é uma mistura curiosa de começar ou recomeçar e de encerrar. O Luís Pedro Nunes, eu fiz isto ontem de madrugada. Como imaginam, é quando me sinto mais à vontade para fazer tópicos sobre este tipo de questões. Eu tinha aqui o Luís Pedro Nunes, conhece por dentro o Alfredo Cunha. Pois o Alfredo Cunha conhece por dentro as pessoas. É evidente que há nas fotografias, há no livro, e há na exposição, e há nas fotografias, um sentido social, um sentido cívico, uma militância que ele nunca deixou de ter. Ele é um militante. Mas há muitos militantes que não conhecem por dentro das pessoas. Eu diria mesmo a maior parte. Ele é um militante que olha as pessoas por dentro. O que impressiona nas fotografias é a comparação dos tempos no mesmo lugar. É a Amadora que era em 70, 75, é a Amadora que é hoje. E como isso se projeta nos lugares, nos cartazes, na maneira de vestir, em tudo, tudo, está lá tudo. Mas depois está lá o essencial das fotografias do Alfredo. Ele mete-se dentro das pessoas. E já se metia quando era miúdo, porque as fotografias de 75 são de um miúdo. Ele olha as pessoas por dentro, ele desvenda-as. Normalmente, o melhor caminho a seguir é o do olhar das pessoas. Ele apanha o olhar das pessoas como praticamente ninguém. E dizia ao Luís que as crianças, de uma maneira geral, porque têm muita esperança à frente, têm um olhar alegre. Mas eu, por acaso, acho que em muitas fotografias dos anos 70 é um olhar dividido. De uma alegria meia dolente, meia triste. E é maior a alegria nas fotografias mais recentes. E é esse olhar por dentro das pessoas que é um dos traços do gênio do Alfredo Cunha. Eu ontem, quando estava a escrever isto, às 3 da manhã, ou 4, eu perguntei, mas não há mais fotógrafos geniais? Há. A diferença do Alfredo é que é consistentemente genial, o que é muito difícil. Normalmente, os génios têm toques de gênio, momentos de gênio, instantes de gênio. E tem 1, 2, 3, 4. O resto é talento. Estou a falar dos melhores. Portanto, nos melhores, que são talentosos, aos talentosos que têm momentos de gênio. O específico do Alfredo Cunha é ter muitos momentos de gênio. Ser consistente no gênio. Não é ter uma fotografia excepcional. É ter muitas fotografias excepcionais. E são excepcionais por isso. Porque ele capta um momento que é único, mas capta por dentro de quem está a viver o momento. Como se estivesse a viver um momento dentro dessa pessoa, nessa situação.
Ora bom, chegados aqui são 2 livros e 2 posições. Um livro é óbvio, a Amadora dos anos 70, a Amadora hoje. O outro livro que ele acrescentou é a pandemia. Ele podia ter feito ontem e hoje sem pandemia. Mas ele é um perfeccionista. Estava a fazer o livro hoje, não podia escapar a pandemia. No meio da pandemia. Porque no fundo nós estamos a meio de um caminho. Desejaríamos estar na ponta final do caminho, mas suspeitamos que estamos a meio do caminho. E portanto são 2 livros. Peguemos no primeiro livro e na primeira exposição. A Amadora é como Portugal. Nasceu um projeto impossível. Portugal nasceu um país impossível. Não havia espaço para Portugal. E foi, aliás, largamente isso que levou Portugal a sair de Portugal a partir de um determinado momento para continuar a poder ser Portugal onde era. Porque não havia espaço. Havia gente demais nesta península. E haver mais um que queria ser independente era um grande problema. A Amadora nasceu impossível. Porque o que nós tínhamos, no fundo, o Portugal urbano, durante muito tempo, agora já não é assim, era um Portugal urbano rural. As pessoas perguntavam-se assim, há quantas gerações é que é lisboeta? E havia muito poucos que fossem há mais de 2 ou 3 gerações. Por um ramo de família havia a terra, ia-se à terra, havia raízes na terra ou nas terras. Isto aconteceu até há poucas décadas. E portanto o Portugal urbano era rural na sua origem e viveu rural durante muito tempo, e a ditadura cultivou isso. Os filmes do António Lopes Ribeiro é isso mesmo, é tentar converter o Portugal urbano num Portugal urbano plus, mais, mas controlado, disciplinado, mantendo os bons costumes rurais, como era timbre da ditadura. Na alimentação, nos comportamentos, vá lá umas transigências no vestir, na música, naquilo que se trazia das terras, do que se chamava o folclore. A Amadora nasce, é talvez o caso mais impressivo no que se chama hoje a área metropolitana de Lisboa, ou a Grande Lisboa, que nasceu, como viria a ser depois, em mancha de óleo, desorganizadamente, caoticamente. Porquê? Porque a ditadura pôde controlar isto até os anos 50. Nos anos 50 perdeu o controle. Há um momento em que isso é muito claro, que são as eleições de Humberto Delgado, as eleições de 58. Mas o descontrole já vinha antes. E por isso é que as eleições, de facto, se tivessem sido honestas, tinham dado a vitória a Humberto Delgado. Porque o eleitorado urbano estava farto da ditadura. Não tinha estado farto, em larga medida, numa parte, até aos anos 40, começo dos anos 50. Mas fartou nos anos 50. E 58 é a viragem. É o primeiro grito de revolta, contido depois. Ora, a Amadora nasce, como foi aqui lembrado, de vários Portugais rurais que aqui se vieram encontrar, com uma mistura daquilo que já era o começo da multiculturalidade, que hoje é o timbre da Amadora. E nasceu caoticamente, em termos urbanísticos, desordenadamente. Porque são migrações não controladas. A ditadura não controlou a Amadora. Foi um fenómeno descontrolado. O máximo que pôde foi tentar controlá-la formalmente em 1970,
com o reconhecimento formal do título do Estatuto Citadino. Mas a Amadora já era imparável. Não é por acaso que, numa altura em que era muito difícil a imprensa livre resistir à ditadura, havia o Notícias da Amadora. Não havia muitos jornais assim. Havia o República, havia o Diário de Lisboa, havia o Comércio Funchal do Vicente Jorge Silva, não longe, havia o Notícias da Amadora. Quando o Expresso nasce, e é já no período terminal da última fase da ditadura, já o Notícias da Amadora existia e fazia o seu percurso de contestação à ditadura. Isto é, a Amadora fez questão de ter um percurso próprio, não controlado pelo regime vigente. Isto explica esta realidade, que essa sopa de pedra começou por ser a Amadora, foi uma sopa de pedra que se foi enriquecendo de década para década. Primeiro lentamente, é um processo lento, e depois acelerando. Isso está nas fotografias. Está o momento, não direi inicial, mas o momento que pôde ser o inicial para o Alfredo, porque o pôde testemunhar. O inicial era um bocadinho anterior. Está o momento atual. E é muito impressionante a comparação. A comparação chama-se liberdade e democracia. E chama-se liberdade e democracia não apenas política, mas económica e social. Porque vê-se na maneira de vestir, na maneira de agir, na maneira de estar das pessoas. Mesmo quando, em locais ou em situações em que existe ainda uma marca, que é a marca que nós transportamos, porque estas transformações são sempre imperfeitas, insuficientes e lentas, depois de tantas décadas de democracia. Este é um livro. Depois há outro livro. O outro livro são as fotografias da pandemia. Se o primeiro livro nos dá uma lição de como é possível, pela vontade das pessoas, pegar numa sopa de pedra e transformar a realidade que é hoje, o outro livro é uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção. Eu ontem resumia assim: pandemia, o drama do que está por vir, não sabemos o que é, o drama do que já mudou e não se percebe que mudou, mas já mudou. Nós é que não temos ainda o distanciamento para perceber o que já mudou. Há umas coisas óbvias, o digital, há umas coisas óbvias, o trabalho, há assim umas coisas óbvias na organização e no relacionamento entre pessoas. Ontem estive na inauguração da sede de um grande grupo de distribuição. Aquela sede, numa parte, já tem um toque de pandemia. Já é diferente por causa da pandemia. E, no entanto, começou a ser concebida há 2 anos, 1 ano e meio, mas depois, esta última, a ponta final dos 6 meses, marcaram. E depois acrescentei o drama de tornar mais patente o que no dia-a-dia está oculto. As pandemias chegam para isso. Também servem para isso. No dia-a-dia nós vivemos em tais condições de tempo e de espaço que nos escapa uma realidade subterrânea. Escapa, mas ela existe. Está lá. Está lá. Boa e má. Como tudo. Há coisas boas, extraordinárias que se manifestam na pandemia, de pessoas, de iniciativas, de instituições, de comunidade, e há coisas más, como estamos envelhecidos. O problema demográfico que se fala sempre. O egoísmo das crises, a solidão das grandes urbes, a dificuldade de encontrar novas formas de solidariedade social, para além das clássicas, porque as clássicas há um momento em que têm limites, e os limites não são culpa das pessoas que estão a fazer o seu melhor e fizeram o seu melhor ao longo do tempo.
é que a fórmula tem que ser repensada. Era uma fórmula de há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos. Agora é diferente e vai ser diferente no futuro, cada vez mais rapidamente. A juventude, a dificuldade da juventude de perceber determinados fenómenos, porque não são do seu tempo. Não se pode pedir a quem não viveu que faça de conta que viveu o que não viveu. Não viveu. Há uma memória que não viveu. E do outro lado, uma memória grande demais daqueles como eu, do chamado agora, antigamente haveria idosos, agora passaram a ser grupo de risco. Com uma pequena diferença, os idosos começavam aos 65, o grupo de risco aos 70, deve ter havido alguém importante que tinha entre 65 e 70 e para não ficar no grupo de risco, atirou para 70 o grupo de risco, apesar de ser idoso. Admito que sim, não era o Presidente da República, que assumia claramente que é idoso e que é grupo de risco. E de repente esses problemas colocam-se. E o primeiro livro e a primeira exposição são úteis para equacionar aquilo que resulta da segunda e pequena parte da exposição e do livro. É olharmos para aquilo que foi feito pela força das pessoas no percurso entre 70 e 75 e hoje e projetar no futuro. Projetar sabendo tem que ser mais rápido, porque o tempo é diferente, e tem de olhar para aquilo que por todo o país, são as lições do lado oculto da sociedade que vem à superfície com estes fenómenos críticos, neste caso a pandemia. Isto é muito importante porque houve um tempo em que se entendia, com alguma razão, porque também isso foi bom para pôr ordem na casa, que os números eram muito importantes. E são muito importantes, porque sem números, em alguma ordem, temos de evitar levar esse tropismo até um ponto tal em que de facto ignora as pessoas de carne e osso. Milhões é preferível tê-los do que não tê-los. É ótimo tê-los. Mas é completamente diferente utilizá-los olhando para a necessidade de aumentar a coesão social, ultrapassar as desigualdades. E, portanto, reforçar o tecido social todo ele, do que de repente descobrirmos que os milhões serviram para uma parte da sociedade dar um salto brutal e outra parte ficar mais atrás do que estava anteriormente. Não em termos absolutos, até pode ter melhorado um bocadinho, mas em termos relativos. Eu tenho pensado um bocadinho nisso, para não dizer que tenho pensado muito nisso. E esse é um equilíbrio fundamental a fazer entre o que são os projetos verdadeiramente desbravadores do futuro, de ponta, que temos de ter, e depois aquilo que é o lastro social, que se não ganha em coesão social, puxa o resto para trás. Tirando uma minoria, muito minoria. E eu ia pensando nisto ontem, quando estava a rever os livros do Alfredo Cunha, o grande e o pequenino, e estava a pensar como é um grande contributo comunitário este que é dado pela Amadora ao aceitar a iniciativa do Alfredo. E que o Alfredo é daqueles militantes pela democracia de quem não se fala, mas que faz uma militância que é fundamental. Como faz em geral toda a gente que trabalha na comunicação social num sentido mais amplo, que é na relação, na transmissão, na decifração
para com os outros. Ele anda há décadas a servir a democracia através das suas fotografias. As fotografias são gestos de intervenção política. Só que são gestos de intervenção política olhando por dentro as pessoas. E eu gosto muito, como Presidente da República, da componente de intervenção política do Alfredo. Gosto muito, como amigo do Alfredo, da forma como ele olha por dentro das pessoas. Obrigado.